Afinal, do que se trata o livro Niket, uma história de poligamia? Por mais que o título possa parecer sugestivo, seu conteúdo é muito mais complexo do que uma história de poliamor. Ele aborda temas importantes como empoderamento feminino, questiona alguns ritos culturais de Moçambique, além de fazer a gente pensar um pouquinho sobre o nosso papel dentro da sociedade. Já adianto que esse livro ele está principalmente na visão de uma mulher, a personagem principal, Rami. Mas a sua escrita e todo o questionamento em volta faz a gente questionar de todo o sexo, tanto homem quanto mulher. Bom, eu sou Ryu e quero falar sobre esse livro. Falar o resumo, falar sobre as minhas análises e opiniões e também falar um pouquinho sobre o contexto social e algumas curiosidades. E bem, a história, como eu falei no começo, a personagem principal é a Rami, e o livro todo é escrito com o personagem narrador. Ou seja, ela é a personagem principal e a gente vai viajar dentro da mente dela e ver o mundo de acordo com os olhos dela, com ela relatando pra gente o que ela tá vendo, o que ela tá sentindo, o que ela tá pensando. E a história começa quando ela percebe que seu marido não fica mais em casa. E ela começa a reparar nisso no momento em que um homem, um vizinho dela, comenta que as crianças dela, os filhos dela, só são tão bagunceiros porque falta a presença de um homem. E a Rami, nesse momento, ela começa a investigar e descobre que seu marido Tony tem uma segunda mulher. Rami começa a se culpar, pensando sobre o porquê ele precisava encontrar uma outra mulher. E depois ela começa a culpar a outra mulher por ter roubado o Tony dela. Até que ela decide confrontar essa mulher. Ela chega na casa dela enfim, há um embate. Duas mulheres apaixonadas pelo mesmo homem entram em conflito, uma confusão generalizada e a polícia precisa intervir. E vai Rami e sua rival da cadeia. As duas presas finalmente conseguem conversar. E no meio dessas conversas, Rami consegue perceber o quê? Que a Juliane, que a Julieta, consegue perceber que a Julieta também precisa do Tony como a Rami precisa do Tony. E que na verdade não foi a Julieta que roubou o Tony. Não, mas o Tony que decidiu ir com ela. E ele acabou construindo uma vida com ela. Teve filhos também, construiu uma casa. E a partir do momento que ela tirasse esse Tony da vida da Julieta, a vida da Julieta estava acabada. E não seria nem culpa dela, seria até meio que injusto com ela. Um fato importante é que o Tony, ele tem um cargo muito alto dentro da polícia. Então, quando a Rami fala pro policial, depois de ter a conversa com a Julieta, quem é o marido dela, a Rami pode ser liberta. E no momento, e quando ela liberta, ela fala assim, liberte a outra também, porque a outra também é esposa, também é mulher do meu marido. Nesse momento, ela concretiza que aceita que o marido é poligâmico. Mas é uma aceitação ainda cheio de perturbações. Não está muito claro ainda o que ela quer. Ela quer que tudo se ajeite sem prejudicar a Julieta, mas ela sente um ódio pela Julieta. E também sente um ódio em si mesmo por permitir que isso acontecesse. E é bem interessante que em todo esse momento a gente está acompanhando o fluxo de consciência dela. A gente teve o primeiro momento, entende a raiva, depois vê a raiva se transformando em compreensão, depois volta, se revolta, no final fica nessa confusão. E no meio de tudo isso aí tem um personagem que sempre acompanha ela, que a gente chama de espelho, que nada mais é que o reflexo dela. É ela conversando com ela mesma. E o espelho é o que faz ela questionar profundamente sobre ela. E o espelho está lá para movimentá-la. Ele conforta, mas também questiona. Ele questiona e também critica. Ele critica, mas também compreende e faz a Rami começar a se conhecer um pouco mais, começar a pensar um pouquinho sobre quem ela é e pensar um pouquinho mais sobre como ela é dentro da sociedade. E o que essa sociedade representa. Passado toda essa confusão, conversando um pouco mais sobre a Ju,
ambas descobrem que o Tony não tinha apenas 2 mulheres. Na realidade, ele tinha 5. Rami, Ju, Lu, Sally e Mauá. As 5 mulheres de Tony. E todas elas têm um papel fundamental, né? Todas elas passam ao longo da vida. Tony tem mais ou menos 50 anos e cada uma dessas mulheres representa uma fase de uma mulher. Tem a mulher do conforto, tem a mulher da luxúria, tem a mulher do descanso, tem a mulher da briga. E uma que eu quero destacar aqui, que é fundamental na história, é a Lu. E por que a Lu é tão importante? Porque a Lu é uma mulher do norte. E aqui a gente tem que dividir Moçambique, que é onde se passa toda a história, em 2 lados, sul e norte. Por quê? Porque o lado sul ele foi colonizado pelos portugueses. O lado norte não teve essa colonização. Então o lado sul ele está carregado de doutrina eurocêntrica. Com base nisso, Rami teve uma criação católica. Jalo do norte teve uma cultura de matriz africana. E nessa região, a poligamia já era algo tratado como natural. Então a Lu não via a Rami como uma rival. Ela via como alguém que compartilhava também de seu marido. E mais do que isso, na cultura do norte, as mulheres são incentivadas desde pequena a se conhecer mais. Elas são vistas como pessoas preciosas dentro da sociedade, coisas que a gente vai ao longo da história vendo que não acontece com o pessoal do sul, que sempre subjugam as mulheres. No norte, as mulheres são coisas preciosas. Os homens têm que servir as mulheres porque as mulheres dão a luz. Do sul, as mulheres têm que servir os homens, porque os homens são mais fortes. Então, esses confrontos culturais trazem um grande balanço para Rami, que faz questionar ainda mais sobre tudo que está acontecendo. E por mais que tenha essa visão de que a mulher é o centro de tudo no norte, a gente ainda tem que analisar que há um pensamento patriarcal em relação a isso. Principalmente a hierarquia da poligamia. Porque na poligamia nós temos o rei, que eles chamam assim, né, que seria o marido. Temos a rainha, que seria a primeira esposa. E temos as outras esposas. E a primeira e todas as mulheres têm a obrigação de servir o marido. Ele até fala que deve ser servida a moela da galinha e deve ser servida ajoelhada. Então, por mais que seja já algo comum e aceito, e as mulheres são vistas de forma mais valorosa, ainda há esse papel de serventia. E Rami aceita todo esse papel. É claro, tem a questão do medo, não só medo, mas também essa questão de quem vai sustentar a casa, não trabalha, quem vai cuidar dos filhos. Além de ser uma desonra, ela pediu o divórcio, eles se divorciarem. Porque o homem tudo bem se divorciar, já a mulher não. Então ela aceita viver esse tipo de relacionamento. Só que a Rami, ela tem construção. E ao longo da história, a gente vai vendo vários relatos que aconteceram com mulheres próximas a Rami, que ela nunca tinha pensado sobre isso. Ela só começou a ver o problema onde ela estava quando aquele problema começou a afetar ela. Por exemplo, a tia dela que foi morta, a mãe atribui a morte da tia por causa de uma moela de galinha. Que o gato foi comer uma moela de galinha e veio o marido, né, deu uma surra na esposa dele. A esposa dele, desorientada, sai pra rua, pra selva, e vem um jaguar, um guepardo, não lembro agora, e mata ela. Tudo por causa de uma moela de galinha que o gato comeu. Então são vários relatos assim que tornam tudo mais difícil para mulheres. Vai deixando quase escancarada como é que é vista a mulher dentro da sociedade. Conversando com as mulheres em volta dela, tendo esse questionamento, conversando com as outras esposas de Tony, ela começa a pensar um pouquinho mais nas outras mulheres. Em como elas podem se ajudar. Porque até então é tudo muito dividido. É muito separado. A Hannah tem os problemas dela. Sua mãe tem os problemas dela. Que não passa para a filha. A única coisa que passa é doutrina. Passa doutrina que você tem que servir e ponto.
Então, no momento que elas começam a compartilhar esses problemas, Rami começa a subverter toda essa doutrina para algo que beneficia as mulheres. A poligamia, por exemplo, que era algo virtuoso para o Tony, porque dava a ideia de liberdade, que ele podia fazer o que ele quisesse, com quem ele quisesse, agora seria regrado e controlada pela Rami, que era a rainha das esposas. Então a Rami começa a codificar, começa a colocar horário de visita que o Tony tem que fazer em cada casa, para que os filhos de Tony possam ver os pais, possam ver ele, e que as mulheres também possam ter o seu marido dentro de casa, hein, nesse período de tempo. Ou seja, ela acaba subvertendo essa ideia de poligamia ser algo masculino para o homem, em virtude para o homem, para ser algo para a mulher. E o livro faz bastante isso. Tanto que tem um caso trágico, cômico, que acontece já na metade do livro, que as 5 mulheres decidem, tudo encabeçada pela Rami, decidem visitar uma festa de aniversário de Tony, tudo ao mesmo tempo. Tony ainda não estava sabendo de nada disso. A família de Tony estava toda presente e não sabia de nada disso também. E todas aparecem no mesmo ambiente. E é um susto generalizado. Tony não sabia o que fazer, onde enfiar a cara, familiares estranharam todo, enfim, a festa acabou. E os 6 conversando, e a Lu surge com a proposta, então, do Tony dormir com as 5 ao mesmo tempo. Nesse ato de luxúria, aonde o homem é objetificar as mulheres, pegar 5 mulheres ao mesmo tempo, acaba virando a situação, aonde agora é as mulheres que estão controlando o Tony. Tanto que Tony, no meio disso, né, ele não consegue fazer nada, ele, na verdade o que ele faz, ele chora e sai correndo. E é nesse momento que a gente entende o que é a Unicat. Unicat é uma dança sensual para, enfim, para seduzir os homens, né? Seduzir o teu marido. Porém, nesse momento, o Unicat ele se transforma em outra coisa, se transforma numa dança onde a mulher conhece a si mesma, aonde a mulher ela se torna dona de si mesma, empoderada. É uma dança de empoderamento sobre ela, aonde ninguém mais vai ter domínio sobre ela. E a partir desse ponto que a Rami começa a mudar o pensamento sobre poligamia, porque antes era poligamia apenas para manter o Tony próximo a ele. Agora a poligamia é uma forma de ajudar as outras mulheres. Tanto que a partir desse momento, Rami começa a ajudar cada uma de suas esposas. Ela empresta dinheiro para cada uma começar o seu negócio. Elas conversam sobre experiências de vida e assim como vão crescendo, cada um à sua maneira, cada um no seu tempo, mas todas se tornando dependente e dona de si mesmo. Tanto que chega um momento aonde estar com Tony se torna um fardo para todas, porque todas estão muito ocupadas com seus próprios negócios, com seus filhos e com sua própria saúde. E bom, esse caso da orgia toda de ter feito Tony sair correndo e chorando trouxe consequências para Rami. Afinal, eles vivem numa sociedade patriarcal. E por mais que pareça muito injusto, não há questionamento sobre isso, sobre se está certo ou não está certo, pelo lado masculino. Da mulher o tempo todo, a Rami tá nesse questionamento, mas os homens não se importam. Na verdade, há 2 momentos em que isso entra em jogo. Tony, cansado de tudo que estava acontecendo, afinal, ele agora tinha que tomar conta de 5 mulheres, coisas que ele mesmo decidiu. Estava sobrecarregado, se sentindo exausto. Além de toda aquela humilhação de 5 mulheres querendo dormir com ele, Tony decide viajar para Paris sem avisar ninguém, sem falar nada. Acontece que nesse mesmo tempo uma pessoa morre. E como Tony estava sumido, eles associaram a morte de um com Tony. E Tony foi dado como morto. O ritual novamente prejudica as mulheres. A Rami, no caso, a família do Tony pega todas as coisas de Tony, deixando a Rami sem nada, literalmente dormindo no chão com seus filhos. E não só isso, mas como forma de purificar a alma e o corpo de Rami, ela precisa deitar
com o irmão de Tony. E quando Tony volta da sua viagem e vê que toda aquela situação aconteceu, que seus filhos estão sem nada, ele questiona: maldito seja esses ritos. Porque e se eu tivesse morrido de verdade, o que aconteceria com meus filhos e com você, Rami? Mas a gente percebe que a preocupação dele só começa de verdade quando ela fala que teve que deitar com seu irmão. Afinal, era o processo, era o ritual. Então, quando Tony sentiu que perdeu isso, ele começa a questionar sobre esse tipo de coisa. E o segundo momento é quando Tony, já no final do livro, ele se arrepende de não ter valorizado a Rami como ela deveria ter sido valorizada, por ter buscado outras mulheres. Mas ele culpa a sociedade. Ele fala: maldito seja a sociedade. Eu queria sentir orgulho de você, Rami. Mas o homem não pode sentir orgulho da mulher. Só a mulher sente orgulho do homem. E no meio dessa pseudas juras de amor, a Rami revela que está grávida. Mas não de Tony, e sim de seu irmão. E assim finaliza Nikettian, uma história de poligamia. Uma história cheia de reviravolta, dramática pra caramba, cheia de superação e luta femininas, além de fazer com que nós, que não vivemos a mesma realidade de Moçambique, faça a gente questionar sobre os nossos próprios ritos e como é que a gente vive dentro de toda a sociedade. Nikettia, além de ser super envolvente, a história de sua autora também é digna de filmes e livros. Pauline Chiviani publicou Nikettia em 2002 e foi a primeira mulher moçambicana a publicar um romance. Pensa que foi em 2002. Não faz tanto tempo assim. Além dela participar do grupo Felino, que foi um grupo revolucionário que lutou pela independência de Moçambique em 1975. Isso é tipo ontem. E já com tudo isso, Pauline já ganhou diversos tipos de prêmios por causa do seu livro. Então a autora ganhou em 2003 o prêmio José Caveirinha, que é um prêmio que se dá para todos os livros de língua portuguesa. Em 2021 ganhou o prêmio Camões, também um prêmio literário. E também em 2023 ela foi considerada como uma das 100 mulheres mais influentes da história pela BBC. De fato, uma história bem densa. E apesar de ser densa, é muito fácil de ler. É muito fácil a gente se envolver em tudo que está acontecendo. Ficar pensando sobre essa história e cultura também. E não cabe aqui dizer, mas a história de Moçambique é uma história muito triste, trágica. E o livro me fez viajar um pouquinho nela. Me faz querer entender um pouquinho mais sobre as suas origens, sobre um pouquinho mais da sua sociedade, da sua história de independência, por exemplo. Como assim? Foi em 1975. Mas esse foi meu resumo e análise e resenha do livro Nikettia, uma história de poligamia. Se você gostou, curta, compartilhe se quiser. E principalmente, que eu acho mais interessante, escreva um comentário falando sobre o livro, o que você achou, qual que foi a sua opinião, se você já tinha lido ou não, ou se você tem curiosidade de saber um pouquinho mais sobre a história. Então é isso. Tchau, tchau.